E o que eu faço? Perguntei, o coração disparado. Você não desce, respondeu, firme. Não importa quem chame, não importa o que você veja lá fora. O ônibus finalmente parou, a porta da frente abriu com um rangido longo. Por alguns instantes, ninguém se mexeu. Depois, a senhora do coque levantou, lentamente, ainda sem piscar, e começou a caminhar em direção à saída. O homem de terno amassado levantou logo atrás, segurando sua pasta. O rapaz de boné também se ergueu, com os movimentos travados. Eles começaram a descer, um a um. Quando a senhora chegou à porta, virei rapidinho o rosto, curioso. Foi aí que eu percebi uma coisa que me fez querer vomitar. Conforme os pés dela tocavam o chão do ponto final, o corpo parecia se ajustar. O jeito travado desaparecia, a postura ficava mais natural, o andar mais solto. Ela não era uma senhora frágil, era outra coisa, outra versão, mais firme, mais a vontade ali. O mesmo aconteceu com o homem de terno, o rapaz. Todos. Eles não desciam como estranhos naquele lugar, desciam como quem chegava em casa. A moça ao meu lado sussurrou, quase sem voz: o Sete Além é igual, mas não é. Eles se sentem melhor lá do que aqui. A essa altura, eu já tremia. Quando o último lá de trás passou pelo corredor, eu vi que era um homem alto, com o rosto voltado para a janela. Quando ele virou, por uma fração de segundo, eu achei que ia ver alguma coisa monstruosa. Mas não. O rosto dele era quase normal, mas a pele parecia um pouco grossa demais, os olhos fundos demais, o sorriso ligeiramente atrasado em relação ao movimento dos lábios. Ele olhou diretamente para mim por um segundo, como se reconhecesse algo. Depois desceu. Agora, o ônibus só tinha 3 pessoas. O motorista, eu e a moça com a sacola. O motorista virou metade do corpo, olhando pelo espelho interno. Eu não tinha prestado atenção nele até aquele momento. Seu rosto era pálido, as olheiras profundas, o queixo pontudo. Os olhos, porém, me incomodaram. Pareciam muito escuros, sem reflexo, como se não houvesse luz suficiente para formar um brilho ali dentro. Ponto final. Ele disse, com uma voz estranhamente ecoada: última parada. Eu engoli seco. Eu acho que peguei um ônibus errado. Falei, tentando manter a calma. Preciso descer na cidade, não aqui. Ele me encarou por alguns segundos que pareceram longos demais. Todo mundo desce aqui, respondeu. Senti as mãos suarem. A moça ao meu lado apenas olhava para frente, apertando ainda mais a sacola. Levanta. O motorista insistiu. Chegou? Chegou. Por uma fração de segundo, algo dentro de mim quis obedecer. Quis levantar, andar pelo corredor, descer naquele lugar, ver de perto o poste alto, as fachadas vazias, as janelas escuras. Talvez, lá embaixo, eu entendesse melhor aquilo tudo. Talvez até encontrasse alguém conhecido. Vai saber. Mas a voz da moça veio como um tapa. Não levanta. Ela murmurou, firme. Eu me segurei no braço do banco, como se aquilo fosse me ancorar na realidade. Eu não vou descer, falei, olhando para o motorista. Ele franziu o rosto de um jeito estranho, como se não estivesse acostumado a ouvir essa resposta. Vai, disse, mais duro. Você já chegou? É aqui. A sensação de pressão no peito aumentou. O ar pareceu ficar mais pesado. Por um momento eu tive certeza de que se eu levantasse e desse um passo, eu nunca mais veria meu mundo como ele é. Nunca mais veria minha mãe, meus amigos, minha própria casa. Antes que o motorista pudesse dizer qualquer coisa de novo, a moça se inclinou um pouco para o corredor e falou, num tom diferente, como se estivesse repetindo uma frase que não era dela. Ele não é daqui. O motorista desviou o olhar dela para mim, depois de mim para ela, como se estivesse avaliando. Um silêncio pesado se instalou. Lá fora, as figuras que tinham descido começaram a se espalhar pela praça vazia, caminhando em direções diferentes, desaparecendo nas ruas sem nome. O motorista respirou fundo, voltou para o seu lugar e, sem dizer mais nada, fechou a porta. O retorno
Eu mal acreditei quando senti o ônibus se mexer de novo. Ele manobrou devagar, deu meia volta e começou a se afastar daquele lugar. Pela janela, vi o poste alto ficando para trás, a janela sem luz se tornando pontinhos distantes, até tudo desaparecer de novo no corredor estreito de muros cinzas. Depois de um tempo, que eu não consegui medir, o céu foi, aos poucos, trocando aquele cinza uniforme por um tom mais escuro, pontilhado aqui e ali, com o que pareciam ser estrelas. Os muros foram diminuindo, dando lugar, finalmente, a algo que eu reconhecia: placas, acostamento, alguns postes de luz comuns. Eu poderia ter chorado de alívio. Olhei para o relógio do celular, o horário parecia normal. A viagem tinha avançado como deveria, sem horas perdidas, sem tempo faltando. Quando virei para falar com a moça para agradecer, percebi que ela estava diferente. Os olhos, ainda humanos, tinham uma tristeza funda. "Por que você me ajudou?" perguntei. Ela hesitou. "Por quê? Na primeira vez, ninguém me ensinou a não descer", respondeu. E eu desci. Eu franzi a testa. "Como assim? Se você desceu, o que está fazendo aqui?" Ela apertou a sacola de novo. Pela primeira vez, a sensação que tive é que algo ali dentro se mexeu, como se fosse pesado e vivo ao mesmo tempo. "Alguns conseguem voltar", disse com a voz embargada. "Mas nunca totalmente. Uma parte fica lá. E, às vezes, para voltar, você precisa trazer alguma coisa no lugar." Um calafrio percorreu meu corpo. Antes que eu pudesse perguntar mais, o ônibus entrou na minha cidade. As ruas voltaram a ter cara de sempre. Padaria, posto, sinal vermelho, carros, motos, gente andando nas calçadas. Tudo normal, quase normal. Um motorista começou a anunciar as paradas de forma comum. As pessoas, agora sim, pessoas comuns, iam subindo, descendo, sentando, conversando baixo. Olhei para o lado. A moça não estava mais lá. No lugar dela, o banco estava vazio. Só a marca leve de que alguém tinha estado ali há pouco. Nenhuma sacola, nenhuma pista. Era como se ela nunca tivesse entrado. O fim da viagem, desci no meu ponto, com as pernas bambas. Quando o ônibus se afastou, olhei bem para o número da linha, querendo ter certeza do que tinha acontecido. Na placa da frente, em letras eletrônicas verdes, estava escrito apenas 710 menos centro. Bairro alto, nenhum 7 além. Nada diferente. Fui andando para casa em silêncio, tentando encaixar aquilo na minha cabeça, como sonho, imaginação, cansaço. Quase consegui acreditar nisso, até que, já deitado, mexendo no celular, notei uma notificação estranha. No histórico de ligações, haviam várias chamadas perdidas com um número que eu não conhecia. Todas no exato horário em que eu estava, supostamente, no ponto final. O número era uma sequência estranha, com dígitos que não pareciam de operadora nenhuma. Apenas algo como 7777, 777, 777, sem DDD, sem DDD7, sem país, sem sentido. A última chamada perdida tinha uma pequena legenda que o sistema do celular às vezes coloca quando não reconhece a origem. Local desconhecido. Desde aquela noite, eu ainda pego ônibus, ando de carro, vou de metrô, mas nunca mais olhei para a placa de um veículo do mesmo jeito. E se por acaso um dia você estiver num ônibus, tarde da noite, a estrada ficar vazia demais, as pessoas quietas demais, os rostos parados demais, e o motorista anunciar ponto final num lugar que você não conhece, faz uma coisa, não levanta. Não desce. E principalmente, não olha para quem está te esperando lá fora, porque você pode achar que está só indo para outra parte da cidade, mas talvez você já tenha passado pro 7 além. Essa foi mais uma história do canal Noite Oculta da Madrugada. Quer que a sua história seja contada aqui? Nos mande um direct ou nos mande um e-mail para noiteocultanarrada@gmail.com.